Hoje eu vou falar sobre as 12 camadas da personalidade, que é uma teoria do Olavo, e também adicionando um pouquinho sobre uma teoria de um sujeito chamado René Guénon, que é dos estados múltiplos do ser. Mas eu quero primeiro já dar um breve testemunho da minha história pessoal com essa teoria. Porque entender a personalidade humana é algo essencial, certo? Nós já intuímos isso pela própria palavra, personalidade. Qual é a nossa personalidade? Mas quando eu estava lá por volta de 2010, 2011, eu tive acesso a esse PDF do Olavo de Carvalho sobre as 12 camadas. E essa teoria me impressionou muito, porque eu, naquele momento, achava, eu tinha para mim que a motivação central de todos os seres humanos era aquela necessidade básica de ser amado. No fundo, tudo o que qualquer pessoa queria era ser amada, era ser desejada. Mesmo que essas pessoas tivessem motivações supostamente nobres, mesmo que elas estivessem lutando por causas grandiosas, no fundo, o que elas queriam era ser amadas. O desejo de ser desejado. E isso, eu confesso, me trazia um pouco de desânimo, porque me parecia que essa era uma motivação um pouco supérflua, uma motivação um pouco infantil, uma motivação que todo mundo poderia ter, uma motivação um pouco vaidosa, como diz Salomão, né? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, porque é uma motivação que está inteiramente voltada para o nosso próprio eu. Eu quero ser desejado, eu quero ser amado. E eu sei que muitas pessoas ainda acreditam nisso, que todo mundo no fundo só quer ser amado, mas essa teoria das 12 camadas expande um pouco esse processo, demonstra que na verdade a personalidade humana pode ser um pouco mais complexa. Existem sim pessoas que querem ser amadas somente, que no fundo, tudo que elas querem é ser desejadas, mas a personalidade pode se complexificar. E na medida em que ela vai amadurecendo, ela vai tendo novas motivações, motivações mais complexas, motivações inclusive mais nobres. E é exatamente isso que a teoria das 12 camadas despertou o meu interesse, por causa desse processo. E as 12 camadas, então, elas são como se fosse um modo de nós dissecarmos a personalidade humana e percebermos como é que ela pode progredir, como é que ela pode evoluir também. Bem, isso é o que me chamou a atenção, isso é o que me fez despertar para uma nova possibilidade. Nossa, a vida humana não precisa ser somente vaidade. A vida humana não precisa ser somente essa busca incansável de aprovação do próprio eu, que é própria da quarta camada, como nós vamos ver adiante. Mas nós podemos evoluir, nós podemos progredir enquanto personalidade, enquanto seres individuais, e assim conquistarmos um novo patamar, um patamar de uma busca e de uma motivação um pouco mais nobre. Por enquanto, eu acredito que quem já entrou na live já está aqui. O meu irmão acabou de entrar, o Matheus Loyola. Quem quiser ver depois pode introduzir desde o começo, né? Pode começar de novo, ver o que eu falei até aqui, mas eu vou dar início então ao assunto que a gente vai tratar. Para falar das 12 camadas da personalidade, eu vejo muitas pessoas tratando desse mesmo assunto, mas sem saber explicar o que é a personalidade, sem saber dizer, definir de uma forma clara qual é a diferença entre a personalidade e a nossa mente e a nossa psique e o nosso ser. O que é que define a personalidade? E eu quero dar já de cara uma definição para vocês, que a personalidade é nada mais do que o efeito entre a nossa consciência, o contato da nossa consciência com o nosso eu individual. Não é nem a nossa consciência por si mesma, nem o nosso ser individual,
o nosso corpo, a nossa alma, mas é a interação entre a nossa consciência e o nosso eu individual. Conforme a nossa consciência vai tomando posse do nosso ser individual, conhecendo quem somos nós, assim vai se moldando e vai se formando a personalidade. Mas eu vou especificar isso de forma mais detalhada a partir de agora. Mas para fazer isso eu quero começar lendo um texto que eu escrevi há um tempo atrás, que faz um link entre essa teoria da personalidade e essa manifestação, esses estados múltiplos do ser que eu coloquei no tema da live. Bem, eu vou ler aqui e vocês acompanham. Antes de explicar o que é a personalidade, é preciso mencionar a constituição do ser humano, a qual nos referimos como a tripartição do homem, pois entendemos que nosso ser é constituído de espírito, alma e corpo. Nosso espírito é aquilo que chamamos de estado múltiplo do ser. Compreendemos pela tradição que Deus, em sua totalidade, cria os demais seres através de si próprio, manifestando-se de forma parcial e limitada na multiplicidade dos seres existentes. A consciência divina é capaz de se fragmentar sem deixar sua totalidade. Em cada um desses fragmentos, Deus está presente, mas operando de forma limitada. Esse é o sopro de Deus em nós, mencionado em Gênesis. Nossa vida espiritual nada mais é do que o aspecto divino que reside em nós e que nos sustenta, razão pela qual o salmista e Jesus declaram: vós sois deuses. É importante ressaltar que não podemos ser confundidos com a pessoa de Deus, que embora seja uma pessoa, se move em nós como uma substância, emprestando para nós sua inteligência, mas limitada ao nosso ser individual. Quando desligamos a luz da nossa casa, a claridade parece cessar instantaneamente, não é? Mas na verdade ocorrem alguns milissegundos até que a luz do ambiente se esvaia de modo completo. Do mesmo modo, a queda do Éden nos tirou da vida espiritual, mas os resquícios da sua luminosidade permaneceram na raça humana, bem como as capacidades intelectuais na alma, ainda que defasada. No momento da conversão, o Espírito de Deus, em sua totalidade, reacende o Espírito de Deus em nossa individualidade, nos concedendo a reconexão com o divino. Vale a pena aqui mencionar também que nem todas as criaturas possuem um espírito. O que ocorre na maioria dos casos é que as almas viventes são ecos do Espírito de Deus, que um dia terão um fim. Mas no caso da humanidade, o Espírito de Deus não é apenas emprestado a nós, mas se torna aquilo que cada um de nós, em nossa individualidade, é e há de se tornar. Quando uma alma se perde e é condenada ao inferno, o Espírito retorna a Deus, mas a percepção fragmentada daquele indivíduo continua a existir em um sofrimento. Nosso corpo, aqui a gente entra na definição do corpo. Eu não preciso mais falar de modo tão formal, porque até aqui nós entendemos o que é o espírito, não é? É como se fosse a consciência divina emprestada a nós, ao nosso ser limitado. E essa consciência divina, essa capacidade intelectiva, de repente se vê em um corpo material, com um DNA específico, um código genético específico. Esse é o nosso corpo. Vamos usar essa definição básica. E quando essa consciência, quando esse espírito está nesse corpo, e esse espírito reflete da sua própria luz através desse corpo, é gerada uma alma. E a nossa alma individual é o resultado da interação entre o nosso espírito e o nosso corpo. E essa alma tem características próprias, que naquilo que nessas divagações, nessas ciências seculares, nesses métodos não tão ortodoxos ou não tão comuns, na astrologia, por exemplo, as pessoas vão definir como um signo. Na nossa alma nós temos características individuais. Nós temos um temperamento, por exemplo. Algumas pessoas já nascem com um estado de ser mais chorosos,
mais extravagantes, pessoas que já se irritam com mais facilidade, que já choram, que já demonstram uma emoção mais intensa. Existem pessoas que desde a sua pequenez, desde bebezinho, já são mais calmas, já são mais fleumáticas, já são mais passivas, já são mais contemplativas. E cada um de nós tem um modo específico de ser, certo? Então, vejam, aqui nós podemos definir o espírito como uma luz. Sabe, pensem exatamente na lâmpada que está iluminando o ambiente em que vocês estão agora. A lâmpada é um recipiente material que é alimentado por uma energia e que através dessa energia produz uma luz, não é? A energia que vai para esse recipiente material, nós poderíamos de forma análoga chamar de espírito. O recipiente material nós podemos chamar também de corpo. E a luz que é produzida através da interação entre essa energia e esse corpo material, nós poderíamos chamar de alma. Assim está resumida a constituição do ser humano de forma tripartida, como nós mencionamos. O ser humano possui espírito, alma e corpo. Mas para nós compreendermos a personalidade, então, basta nós observarmos que a partir do momento em que essa consciência, essa percepção, que é uma dádiva divina, é Deus em nós, é uma capacidade divina que reside em nós. Ao ter um contato com a nossa individualidade, com o nosso ser individual, que é um estado individual do ser, dessa multiplicidade, forma, portanto, uma personalidade. E a partir daqui a gente já pode entrar, inclusive, na primeira camada, porque a personalidade humana tem camadas mais complexas, camadas que surgem posteriormente, que são vivenciadas posteriormente, mas ela é como um todo e pode ser dividida dessa forma. Quando a nossa consciência interage com esse nosso ser individual, nós temos contato com essa primeira camada da personalidade, que tem o quê? Exatamente essa forma da alma, ou essas características que são próprias do nosso eu, que não são provenientes do nosso DNA, que não são provenientes da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe, mas que são especificamente somente nossos. As pessoas nascem com uma pré-determinação, com uma característica própria. Você vê bebês que já são mais chorosos, que já são mais irritadiços, você vê bebês que já são mais calmos, como eu mencionei agora há pouco. Isso tudo está no temperamento, está dado na constituição específica desse ser individual. E quando a consciência que foi concedida para esse ser específico se depara com essas características, aí está dada a primeira camada da personalidade. Porque quando você nasce, você não sabe o que é a fome. Você sente um sofrimento. Você não sabe o que é a necessidade de água. Você tem sede, mas você não sabe o que é isso. Mas a sensação que você tem e o modo dessa sensação, a forma como essa sensação reage dentro do seu ser, é própria do seu temperamento. E o modo como você se sente a partir dessas experiências vai formando uma memória. E essa memória vai se tornando parte da sua personalidade. É claro que você já tinha uma predisposição para ser dessa forma, mas é somente quando você vivencia isso, somente quando você tem essa experiência, que a sua consciência pode integrar esses elementos do seu temperamento a essa personalidade que está sendo formada. Depois nós vamos para a segunda camada. A segunda camada nós chamamos de, podemos definir aqui como o próprio DNA. Sim, você no primeiro instante, no primeiro momento, só tem contato com essas sensações primárias, né? Com esse temperamento, e você está descobrindo que você é desse jeito, mais explosivo ou menos explosivo. Mas agora você está compreendendo também, de acordo com
o ambiente externo, de acordo com as necessidades concretas, como é o seu modo de reagir frente a essas realidades. E o instinto te faz justamente reagir de modo que você não precisa pensar para agir desse modo. Você simplesmente reage de forma instantânea, porque já está no seu código genético. Só que isso só se torna parte da sua personalidade quando esse código genético se mostra na sua ação, na sua reação. Ele só se concretiza no seu modo de agir. E quando isso se torna uma experiência concreta, aí vem a memória, e essa memória se torna parte constituinte da sua personalidade, porque a sua consciência integra essa memória ao seu próprio ser. Resultado, então, da consciência na interação com o seu eu, e não somente o seu eu subjetivo ou potencial, mas esse eu que agora está se dissecando e se revelando na experiência concreta. Até aqui tudo bem, não é? Então vocês já podem perceber que a personalidade vai se desenvolvendo tal como uma potência a ser desenvolvida. A consciência se depara com um eu individual, e o que essa consciência quer? Descobrir quem ela é. Ela quer perceber a realidade. Primeiro a realidade do seu próprio eu, depois a realidade do mundo à sua volta. Mas não tem como você descobrir o que o mundo é se você não descobrir primeiro quem você é. Quais são os conceitos nos quais você deposita a sua crença, aquilo que você realmente acredita. E depois você vai compreendendo o mundo. Mas essa percepção, vamos colocar assim, neutra, ela se depara com um eu individual e ela vai evoluindo, ela vai construindo essa personalidade. Ok? Depois da segunda camada, nós vamos para a terceira, que é aquela chamada a camada da linguagem. Vejam, você tem uma percepção das suas próprias sensações e das suas próprias reações, mas você ainda não sabe dar nome a isso. Você não sabe dizer o que é o quê. Você não sabe dizer se uma coisa é positiva, se uma coisa é negativa. Você apenas sente tudo isso, memoriza tudo isso, mas você não sabe classificar. Na terceira camada, você tem um contato com outras pessoas, com outros seres humanos que te ajudam a desenvolver uma linguagem, ou seja, dar um nome aos bois, dar um nome àquilo que você está sentindo. E na terceira camada, a razão do seu sofrimento, o foco central da sua personalidade é justamente dar um nome às coisas. Já viram aquelas crianças que ficam perguntando: tio, o que é isso? O que é isso? Qual é o nome disso? Para que serve isso? É uma manifestação própria dessa camada, a terceira camada, onde a criança está desenvolvendo a linguagem. Ela está aprendendo a dar nome às coisas. Então, nós muitas vezes temos a percepção de certas sensações e a percepção de certas reações, mas nós não sabemos diferenciar uma coisa da outra. Nós não sabemos dar nome às coisas. E na terceira camada nós vamos passar justamente pelo processo da aquisição da linguagem. E essa aquisição da linguagem se dá justamente através de outras pessoas, de pessoas que vão nos ensinar, que vão nos conceder esses códigos linguísticos para nós darmos nome às coisas, não é? Então nós, na terceira camada, somos muito dependentes dessas autoridades, dessas pessoas, desses terceiros, desses outros seres que estão no nosso entorno e que vão nos dar esses códigos linguísticos. Por isso é que quando nós entramos na quarta camada da personalidade, que nós chamamos de camada afetiva, nós estamos tão suscetíveis à opinião alheia. Eu não sei se quem está assistindo essa live já teve contato com essa teoria, mas se você já ouviu da parte de alguém, já leu ou ouviu alguém falando sobre esse assunto, muito provavelmente você já viu alguém falando sobre a quarta camada da personalidade. E essa quarta camada é tratada de uma forma até mesmo pejorativa. Por quê?
Porque na quarta camada, tudo que o sujeito quer, o centro da motivação, ou seja, onde dói, o que realmente move esse sujeito é a necessidade de ser amado, de ser desejado, de ser aprovado. E as pessoas retratam essa camada de forma pejorativa, mas elas não compreendem exatamente por que essa camada ocorre e qual é o sofrimento exato dessa camada. Não é necessariamente o sofrimento afetivo, não é tão intensamente essa necessidade emocional, emotiva do ser, mas é somente uma simples questão. A consciência não sabe o que ela é. E quando ela adquire uma linguagem, quando ela consegue dar nome às suas próprias definições, ela não sabe se esse ser realmente deveria ser isso que ele é. Você não sabe se o que você, aquilo que você realmente é correto. Você não sabe se aquilo que você consegue compreender sobre si é algo nobre ou não, se é correto ou não, se é moral ou não. Você sabe dar nome às coisas, mas você não sabe dar valor às coisas. Você não sabe conceder uma qualidade para esses objetos. Você ainda está aprendendo a linguagem. Então, se você sai da terceira camada, você está totalmente aberto, né? Porque você compreende a linguagem através do ensinamento dos outros. Você também está aberto para a sua própria definição. Será que aquilo que eu sou é algo que eu deveria ser? Ou eu deveria me transformar em outra coisa? Eu deveria me modificar? E como você não tem a menor ideia, porque você não tem experiência nenhuma, você não tem consistência alguma, a única coisa que resta é olhar para a aprovação alheia. Então, na quarta camada da personalidade, você deseja muito a aprovação alheia, mas justamente porque você tem dúvida de quem você deve ser. Você já sabe que você é algo, mas você não sabe se você deveria ser esse algo. Será que isso que eu sou é certo? Será que isso que eu sou é errado? Para onde você olha? Quem é que vai te dizer isso? Então, como você não sabe, você olha para as figuras de autoridade que você conhece. O seu pai, a sua mãe, depois os seus amigos. E assim você vai buscando uma aprovação afetiva para tentar dizer, para tentar responder justamente essa pergunta. Quem sou eu? Quem eu devo ser? Ok? Na quinta camada da personalidade ocorre uma questão que é subsequente. Nós podemos até pensar de forma lógica, é inevitável que isso ocorra. Chega um momento, deve acontecer um momento em que você percebe que a aprovação alheia não é suficiente para dizer quem você é. Você está se resumindo à aprovação alheia, mas você percebe que as próprias pessoas que estão te julgando são frágeis. Elas próprias não sabem quem são, ou não têm tanta convicção do que é certo, do que é errado. E aí você começa a se distanciar dessa necessidade de aprovação alheia, desse julgamento dos outros, e você começa a entrar no mundo infinito das possibilidades. Essa é a quinta camada. A quinta camada é justamente quando você percebe que você pode ser exatamente aquilo que você idealizar. Não há limites. Você pode ser o que você quiser. Só que é uma camada muito abstrata, porque as pessoas que entram nessa camada não têm uma noção concreta da realidade ainda. Não têm uma noção concreta do que realmente podem efetivar. E então elas se deslumbram com esse campo das possibilidades, com esse mundo das possibilidades, e muitas vezes ficam apenas nesse campo abstrato. A quinta camada é tipicamente do ser adolescente, aquele ser que se sente superior porque tem gostos melhores do que os outros, tem gostos musicais melhores do que os demais, aquelas pessoas que, porque leram um livro ou outro, se sentem
superiores, ou seja, como eu gosto disso aqui, isso aqui é mais refinado do que o que aquele outro gosta, então eu sou superior. Ou seja, é uma medida de valor muito subjetiva, não é? E na quinta camada, a razão do sofrimento é justamente você decidir, nesse campo infinito de possibilidades, o que é mais desejável, o que é mais admirável. E assim você tenta se tornar esse ser admirável. Só que quando você entra nesse campo abstrato, infinito de possibilidades, você, na verdade, está flutuando naquela essência da totalidade do ser, mas você não é nada em específico. Você não é nada de forma concreta. E quando você descobre isso, quando você percebe isso, porque a vida te puxa, porque a vida te empurra, quando a vida te remexe, é que você vai para a sexta camada. De que adianta eu me sentir superior aos demais? De que adianta eu me sentir tão poderoso se eu não tenho nenhuma prova de que esse poder realmente existe no mundo concreto? Na sexta camada você entra no sofrimento da vida adulta. Não basta você se sentir superior aos demais. Não basta você se sentir uma pessoa realmente potente de forma abstrata. Você precisa concretizar isso no mundo real. Você precisa pagar suas contas, você precisa sustentar a sua família. Não adianta você dizer para sua esposa, para os seus filhos, não, eu sou subjetivamente, abstrativamente superior. Não, você tem que lutar pelo pão, pelo leite do seu filho. E isso é um resultado concreto. Se você é tão superior assim, então por que você não consegue ter um resultado concreto dessa sua superioridade? Então você vai descobrindo que talvez você não seja tudo isso. E aqui está um ponto essencial dessa teoria das camadas. A personalidade é justamente a luta para você descobrir quem você é, para você realizar o potencial do seu eu individual. E quando você se perde nesse mundo abstrato, nesse universo abstrato, você não realiza nada. Você apenas está ali solto nesse universo, mas você não concretiza o seu ser. Você não concretiza a sua personalidade. Então, quando você vai para a sexta camada, o motivo do seu sofrimento é justamente essa necessidade da vida adulta, pagar as contas e assim por diante. Agora, quando você percebe que você consegue pagar as contas, que você consegue lidar com essas necessidades práticas, que não é tão difícil assim, que você dá conta do recado, você desenvolve um papel social. E a partir de então, nessa sétima camada, nasce uma pergunta: até que ponto eu posso ir? Tudo bem, eu já sei fazer o básico, eu já provei para mim mesmo que eu posso dar conta de mim, dos outros, que eu posso dar conta dessas necessidades concretas. Mas até que ponto eu posso realizar esse potencial da minha personalidade? Até onde eu posso ir? O quão grande eu posso me tornar? E essa é justamente a preocupação e o sofrimento da sétima camada. Você já tem um papel social, mas você quer saber até onde você pode ir. Na sétima camada você quer realizar de forma máxima esse potencial. E quando você concretiza isso, você chega na oitava camada. Ou não necessariamente, às vezes você não concretiza, mas você descobre que o caminho que você estava seguindo não é aquele que você queria. E aqui a gente entra num ponto crucial, um ponto que não é abordado por ninguém, uma parte dessa teoria que poucos mencionam, que é o fato de que a evolução das camadas não é a coisa mais importante, mas a coisa mais importante é você evoluir da maneira correta. Porque quando você sai da sétima camada e vai para a próxima, você está muito perto de consolidar, de fechar
a sua personalidade, aquilo que você é. Então, se você sai da 7ª camada e vai para a 8ª, e você está convicto daquilo que você é, daquilo que você se tornou, e você assina embaixo de tudo isso, você está muito perto de fechar o seu eu, a sua personalidade, em uma coisa fixa, sólida, que não vai mais se modificar. E se você, até então, tem conceitos imorais, valores imorais, ou se você não desenvolveu o máximo da sua capacidade, você vai se fechar ou nessa mediocridade ou nesses valores mais baixos. A partir daqui, a partir do momento em que você passa da 8ª camada, você não quer mais responder quem sou eu. Você já sabe quem você é. Você já tem convicção de quem você é. Você assina embaixo de quem você é. Você se tornou exatamente aquilo que você queria ser. E depois disso, você começa a tentar moldar o mundo à sua imagem e semelhança. Você desenvolveu todo o seu potencial e agora você quer olhar para o mundo e desenvolver o potencial do mundo. De certo modo, a personalidade se divide nessas 3 etapas. Primeiro, você quer descobrir quem você é e desenvolver todo o seu potencial. Depois que você descobre quem você é, você quer descobrir quem o mundo é, porque você já está livre de si mesmo, você já não precisa se preocupar consigo mesmo, e aí você pode olhar, a sua percepção pode se preocupar com todo o resto, que não é você, e aí você tem que desenvolver o potencial do mundo. E você vai desenvolver esse potencial do mundo de qual modo? A sua própria imagem e semelhança. Porque você tem convicção de que o que você é o correto, de que os seus valores são os certos. Então você vai tentar moldar o mundo à sua imagem e semelhança. Agora, imagine que você consolidou, fechou a sua personalidade em algo terrível, em algo desprezível. O que vai acontecer nas camadas seguintes? Você vai tentar tornar o mundo à sua imagem e semelhança. Essa imagem que é tenebrosa, que é medíocre, que é desprezível. Quando nós pensamos em personalidades como Napoleão Bonaparte, ou até a pior de todas que nós conseguimos imaginar, que é o Hitler, será que essas personalidades são pessoas imaturas, são infantis? Ou ao contrário, são personalidades maduras, muito desenvolvidas, e justamente por isso que tiveram a força para moldar a realidade, para moldar a sociedade, moldar o mundo à sua volta. Então é muito preocupante essa questão. Se você fecha a sua personalidade, se você desenvolve a sua personalidade de uma forma ruim, negativa, de uma forma tenebrosa, você vai, a partir disso, tentar moldar o mundo exatamente à sua imagem e semelhança. Então, essas personalidades malignas, maquiavélicas, que nós enxergamos na história, na verdade são personalidades maduras, mas maduras no mal, porque fecharam a sua personalidade em um estado maligno de ser. E aí influenciaram tudo à sua volta de acordo com o seu próprio eu. Nós não queremos isso, não é? Bem, a 8ª camada é justamente esse momento em que nós olhamos para o nosso próprio ser, olhamos para quem nós somos e decidimos: eu vou assinar embaixo ou não? Eu concordo com tudo isso que eu sou ou não? Geralmente é uma camada de crise. É um processo que as pessoas enfrentam lá pelos 40 anos de idade, pelos 50, onde elas vão olhar para a sua própria biografia e constatar: será que valeu a pena? Será que eu concordo hoje com os valores que eu adquiri? Ou, na verdade, tudo foi um desperdício, eu fiz tudo errado, eu não acho que esses valores que eu aprendi foram certos, eu preciso me reinventar e assim por diante. Bom, até essa camada você ainda tem a possibilidade
de se reinventar. Mas se você assinar embaixo, não, é isso mesmo, eu concordo com tudo isso que eu me tornei, eu concordo com tudo isso que eu aprendi, eu sou exatamente isso e eu tenho consciência disso, bem, aí você salta para a nona camada, mas você tem uma personalidade individual já fechada e não tem como voltar atrás. Isso é muito sério, gente. Porque a partir daqui, você já não está mais preocupado acerca do seu próprio eu, de quem você é. Você já sabe quem você é. As personalidades maduras se resumem justamente nesse fato. São pessoas que são convictas. Não só como um fingimento, como esses sujeitos que fingem ter certeza das coisas. Mas são personalidades que realmente estão dispostas a morrer por tudo que falam, por tudo que dizem, por tudo que são. E quando você chega nesse estágio, aí você passa para a nona camada. A nona camada é a camada em que você começa a compreender o mundo à sua volta, a compreender essas definições universais. E depois na décima você se torna o arquétipo de tudo o que você acredita. E na 11ª você tenta moldar a história de acordo com a sua imagem e semelhança. Se você for um sujeito medíocre, maligno, você vai fazer um grande mal para a história. Se você for um sujeito nobre, um sujeito benéfico para a humanidade, tal como, vamos colocar aqui, um personagem que nem cristão é, o Gandhi, você vai fazer uma diferença benéfica, você vai transformar o mundo à sua volta, porque você teve a capacidade de se tornar algo grandioso, algo nobre, algo bondoso. Entende? Então, vejam, como isso se enquadra na cosmovisão cristã? Porque nós somos salvos ou condenados, não é? Nós vamos para o céu ou para o inferno. Existem individualidades que podem se perder, porque se tornaram tão abjetas, tão malignas, tão deploráveis, que não valem a pena participar dessa eternidade. Elas se perdem. Mas quando nós vamos para Cristo, nós somos remidos, nós somos justificados e nós somos eternizados em nossa individualidade. Correto? Agora, mesmo que você seja justificado, eternizado, ainda assim você pode desenvolver a sua individualidade de modo aquém daquilo que Deus idealizou para o seu eu individual. Você tinha potência. Você tinha potência para se tornar algo muito maior, algo muito melhor, algo superior. Mas você só se manteve naquela mediocridade. Então é por isso que, de forma muito breve, de forma muito difícil de compreender, o apóstolo Paulo fala sobre esse galardão, sobre essa diferença de hierarquia que vai existir na eternidade, no paraíso. Ainda que nós sejamos salvos, alguns serão salvos pelo fogo. E aí você vai eternizar uma imagem de si, uma personalidade que poderia ter sido muito maior, muito mais expandida, mas você vivenciou muito pouco dela. E por que nós vamos querer que essa personalidade se desenvolva de forma tão grandiosa? É justamente pela cosmovisão cristã, para a glória de Deus, para a glória de Deus, não para o nosso eu, não para o nosso status. Porque quando você vai evoluindo nas camadas, você já não quer mais glorificar o seu próprio eu, porque você sabe exatamente o seu tamanho diante do universo. Você sabe qual é a sua participação. Você não precisa se exaltar além do que você é, porque você sabe exatamente aquilo que você é. Mas enquanto você não desenvolve as camadas da personalidade, você não sabe. E aí você fica tentando se impor ou tentando
tentando dizer que você é algo superior, quando não há necessidade disso. A luta das camadas é só para você descobrir o que você é, quem você quer se tornar. E Deus te possibilita, na sua biografia, na sua essência, no seu ser individual, um desenvolvimento, uma potência que é especificamente sua e que pode ser grandiosa ou que pode ser pequena. Só Ele vai saber se é grandiosa ou não. Nós, homens, podemos ter os critérios errados e julgar as personalidades da forma errada. Mas isso não muda o fato de que nós temos a responsabilidade, já que nós temos essa consciência divina, esse intelecto divino, essa potência divina em nós, de realizar tudo o que nós podemos ser. E, de certo modo, esse é justamente o sentido da vida. Essa teoria das camadas responde justamente as perguntas mais básicas da filosofia e de todo ser humano. De onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. Quem eu devo ser, quem eu quero ser, o que eu devo me tornar. É exatamente isso. Quando você descobre, através da consciência, quem você de fato é, até onde você pode alcançar. Não adianta você ficar com teorias abstratas, você precisa olhar para o seu próprio eu, para o seu próprio ser na experiência concreta e desvendar o que é que eu posso realmente realizar nesse mundo, quem eu posso realmente ser, qual é a diferença que eu posso realmente proporcionar para essa existência. E assim você vai desenvolvendo de forma madura, de forma consciente, de forma convicta, não como uma ilusão, quem você de fato é. E nessas 12 camadas, eu não mencionei a última delas, a 12ª, você, uma hora ou outra, chegará nesse momento em que você já não tentará desenvolver o potencial do mundo, você já não mais se preocupará com o que o mundo pode ser à sua volta, o que é que o mundo pode se tornar, mas você estará livre finalmente para olhar para Deus e descobrir quem Deus é e realizar o potencial de Deus, que é infinito, ou seja, você vai fazer isso pelo resto da eternidade. Você vai olhar para Deus e você vai desenvolver o potencial que há nele. Isso é o sentido da vida. Mas Deus nos concede tudo isso de forma específica, de forma individual, e conforme nós vamos compreendendo esse mistério, compreendendo o nosso ser, compreendendo a nossa narrativa, compreendendo a nossa personalidade, nós vamos descobrindo o sentido da vida. Ok? Não sei se ficou claro para todos. Eu acho que é realmente uma questão realmente complexa, um ensinamento complexo que não tem como deixar tão claro para todo mundo, mas se vocês prestarem atenção, quem sabe assistirem mais uma vez o que foi dito aqui, vocês vão ter vários insights, várias percepções novas de mundo, de cosmovisão, de visão de mundo, e assim vocês vão adquirir algo muito importante para a narrativa individual de vocês, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até mais.